casou com a irmã Rochelle, né? E desse casamento, né, vieram o Lucas, né, e a Larissa, não é isso? É isso? Isso mesmo, tá ouvindo, pastor? Você está 100% correto. Pastor Walter também, durante muito tempo, liderou uma cruzada evangelística, a Cruzada da Almadés, que fez um trabalho extraordinário de evangelização no estado do Ceará, e não só isso, mas também um trabalho de ordem social, de cunho social, que marcou muitos lugares aonde a cruzada foi, e eu, com alegria, posso dizer que também participei desse momento. E o pastor Valdo também, que eu me lembro, dirigiu 2 congregações em Fortaleza, uma no campo da cidade dos funcionários, Parque Buenos Aires, outra no campo de Fortaleza, Maraponga, né? E o pastor Walter, hoje, ele é pastor da Assembleia de Deus da bonita cidade litorânea ali de Beberibe. E mais também do litoral leste, viu? Glória a Deus. E também, se eu não me engano, há quase uma década, não sei precisar o tempo exatamente, mas quase há uma década o pastor Walter é secretário executivo de missões. A SEMADEC, que é uma espécie de agência missionária, né, é quem coordena as atividades missionárias da convenção da qual nós fazemos parte, da CONADEC. Então, para mim, é uma honra receber um homem que tem essa história, que tem esse lastro e que tem, né, contribuído de uma forma excepcional para o trabalho do Senhor Jesus aqui no Ceará e no mundo todo. Pastor Walter, Pai do Senhor, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado, né, para ter essa conversa de crente comigo nessa manhã. Meu amigo pastor Aldezir, uma alegria grande estar conversando com você, dizer que você é um amigo e irmão, né? Tem aqueles irmãos que a vida que dá para a gente, você é um desses irmãos que a vida me deu. Glória e a nossa caminhada toda foi na igreja, evangelizando, pregando no interior do Ceará e conversando, essas conversas de crente que nós vamos ter agora, a gente já vai ter aí ao longo de muitos anos. Com certeza. Então é uma alegria muito grande estar aqui. Eu sou um admirador do seu trabalho, né? A pregação do Evangelho, sempre esse pregador itinerante aí, ajudando os pastores, as igrejas, nas cruzadas, ganhando alma para Jesus ao longo de tantos anos. Então, é uma alegria estar com você essa manhã. Pois, pastor, vamos começar aqui. O senhor sempre tem apresentado, né, programas, né, nesse período de pandemia. Todos os dias o senhor faz um momento com missionários. E o senhor sempre está procurando saber algumas coisas sobre os missionários. Quem acompanha fica muito bem informado a respeito desses missionários com quem você conversa. Mas a gente queria saber hoje sobre o senhor. É sobre o senhor, sobre o Walter Silveira. Eu queria que o senhor sintetizasse aí a sua trajetória, né? O seu início lá em Juritiana, ainda aquele lugar bem acanhadozinho, né? A sua vinda para Fortaleza, o seu deslumbramento com a capital, com a igreja, né? Aqui na capital, a coisa cosmopolita. Nos dê aí, pastor, uma sintetizada dessa trajetória. Meu amigo Aldezir, você conhece um pouco aí da minha caminhada, mas, na verdade, aconteceu comigo. Eu posso citar aquele texto de Paulo, quando ele fala com Timóteo, né? Que encontrou em Timóteo a fé que tinha na sua mãe e na sua avó. Né? Minha avó aceitou Jesus, meu avô passou a perna no cavalo e passou 15 dias sem vir em casa e disse que só voltava para casa quando a velhinha deixasse Jesus. Mas a velhinha ficou com Jesus e ele voltou para casa, né? E ela ficou firme. Minha avó Adelaide. E aí também minha mãe, a gente ainda criança, né? 9 filhos, meu pai não era crente, e a minha mãe começou a nos conduzir para a igreja, ainda criança. Fui para a igreja, cantei no conjunto de criança, lá na Juritiana. Aquela obra ali que começou com o heroísmo dos pastores da Assembleia de Deus. Porque nesse tempo na Juritiana, quando tinha inverno, não passava nem carro. Os pastores atravessavam os rios
à noite, nadando, para ir fazer o culto. E eu cheguei a jogar pedra ainda na radiadora do pastor lá, que era o pobre, sozinho na rua, e nós, os meninos, jogando pedra. E aí, em cima desse heroísmo desses pastores da Assembleia de Deus, né, plantou ali uma igreja, a igreja ficava quase em frente à minha casa. Mamãe começou a levar nós para a igreja, que ela aceitou Jesus aí, acho que em 72, 73, e eu nasci em 67, então estava aí começando, né, como menina ainda. Aí aceitamos Jesus e fiquei na igreja. Na Juritinha eu fiquei até completar 18 anos. E ali nós nos envolvemos ali com o evangelismo, pastor Davi. Com cruzada, andando de bicicleta, até raio de 20 quilômetros a gente andava, entregando folheto de casa em casa, andando de pé, às vezes passava 2 horas andando no areal, para ir dirigir um culto assim no interior. Mas eu lhe digo que para mim foi algo definitivo. Desde que eu comecei a evangelizar, lá ainda quando era meninote, adolescente, aquele mesmo fogo ainda arde até hoje, porque eu conheço muita gente que diz assim, porque você ainda não passou por isso, não chegou nessa idade, mas graças a Deus que eu não tenho a mesma força, né, que eu estou com 53, já tem umas consequências, mas eu tenho a mesma disposição, eu tenho a mesma vontade, a mesma paixão de ir pregar o evangelho, e aí cheguei em Fortaleza com 18 anos, aí vim para estudar, né? Graças a Deus consegui passar naquele tempo no vestibular da UFC para Ciências Sociais, mas era o que eu queria, na verdade. Até por indicação do pregador, eu fiz Ciências Sociais para entender melhor a igreja. Indicação do pastor Ricardo Mondinho naquela época. Ele indicou esse curso e eu fiz o curso, Ciências Sociais, e, na verdade, também, ao mesmo tempo, fui fazer seminário, e comecei a me envolver com o trabalho de evangelização. Aqui, me congregando em Fortaleza, na congregação do Padre Andrade, depois lá no Marechal Rondon, a gente tinha ali, pegava os jovens, aquela cruzada, e a gente ia para o interior, fazer cruzada no interior. Eu fui para uma dessa em 90, a convite do pastor Ismael Félix, filho do pastor Baixo, né? Que, na verdade, foi uma pessoa que me ajudou, assim, para eu chegar em Fortaleza. Então, fui para uma dessa. E eu chegando na Almadessa, eu observei que tinha um trabalho de campanha assim muito tímido, só na capital. E eu disse, olha, nós podemos fazer um trabalho de cruzado no interior. E ele disse assim, mas nós não temos condição porque não tem recurso. Eu disse, rapaz, vocês aí, e era 22 pessoas nessa diretoria, tinha empresário, tinha muita gente grande. Eu posso até dizer, não querendo ser o maior, mas lá talvez eu fosse o menor mesmo dos menores, né? Mas eu disse a ele, rapaz, pois o Matuto aqui vai mostrar para vocês como é possível fazer essa cruzada. E você sabe, Aldesíria, a primeira vez que eu marquei, já estava na liderança, ajudando na liderança dos jovens da sede lá, eu marquei uma oração numa quinta-feira para a gente começar a cruzada, porque você sabe que ninguém faz cruzada sem orar. Com certeza. Né? Com Esse certeza. pessoal que quer evangelizar tem que entender que evangelizar, a oração vem primeiro. E eu fui para o Templo Central na quinta-feira, para uma sala que tem lá, ciente que chegava lá, estava lotado de jovens para a gente orar, né? Pensei que estava aquele fogo em todo mundo, que é uma coisa que a gente tem que saber caminhar. Mas quando eu cheguei lá, não tinha nenhum para fazer remédio. E eu fiquei assim na sala, deu 7h30, não chegou ninguém. Mas eu pensei assim, eu vim, não foi para orar? Então não vou me embora sem orar. Então me ajoelhei, comecei a orar por aquele trabalho ali, naquele dia, sozinho, né? Mas quando eu me levantei, o Rafael, que casou com a filha do pastor Zezinho, estava ajoelhado perto de mim. Então, ali nós começamos a cruzada da Almadessa. Eu e ele, com aquele trabalho de oração. E você pregou muitas vezes nessa cruzada. Estivemos não só aqui no estado do Ceará, nas principais cidades, também nas vilas. Também tivemos em algumas capitais do Nordeste, através desse trabalho. Deus levantou, assim, uma equipe muito grande. Foi. Você sabe que nós chegamos aí para o interior levando 3, 4 médicos. Chegamos uma vez a levar um caminhão do bombeiro. Estava uma crise muito grande de seca. Nós arrumamos leite, arrumamos um caminhão dos bombeiros aqui em Fortaleza. Levamos para a cidade de Barro. Era uma situação difícil lá. E médico, dentista, enfermeiro, cabeleireiro. Com criança, a gente chegou a trabalhar com 2.000 crianças numa cidade só. Toda criança recebia um brinquedo, recebia ali aquelas coisinhas, um material escolar, recebia ali uma comidinha, bombom, não sei o quê, pipoca. Quer dizer, chegamos a uma cidade, chegamos a reunir 2.000 crianças, trabalhar com 2.000 crianças no fim de semana.
E eu digo a você, Aldezino, hoje eu estou com 53 anos, estou trabalhando já quase 9 anos na Semadec, com missionário, com pessoas especiais, homens e mulheres de Deus aí espalhados na terra. Mas eu quero lhe dizer que a melhor equipe que eu consegui juntar ao longo da minha vida foi a da UMADES. Era uma equipe de jovens que tinha coragem, a gente fazia ali a campanha, ganhamos pessoas para Jesus, empresários, que nos ajudaram muito financeiramente. Na oração de quinta-feira, viu, pastor Brasil? Que oração é coisa boa. Naquela oração lá de quinta-feira, ganhamos ali empresário para Jesus, que ia para lá, a notícia começou a correr e o negócio começou a ser abençoado. E nós temos hoje vários pastores, nós temos missionários, pessoas que saíram desse movimento. Porque não era só uma cruzada. A gente fazia também reunião com jovens, umas espécies de curso, umas espécies de convivência, de evento. Eu sei que o trabalho cresceu grandissimamente. E, na verdade, eu vejo que foi assim uma coisa, um presente muito grande que Deus nos deu. Nós até escrevemos um livro, tem algumas histórias ali interessantes, só contar aqui uma para você. Eu estive recentemente na cidade do Cedro, eu acho até que você estava comigo, não lembro se você estava, mas recentemente no Cedro, assim, coisa de um ano e pouco atrás, quando eu terminei de falar sobre missões, que eu desci do púlpito. Sim, eu estava com o senhor, Aí um irmão me procurou e disse assim, pastor, eu queria aqui me apresentar, eu sou presbítero, fulano de tal, mas eu aceitei Jesus naquela cruzada que teve aqui, aquela noite, você pregou sobre Naamã, quer dizer, eu nem pregava muito, quem pregava mais era você, o Helder, o Júnior, os outros, mas naquela noite preguei. E também naquela mesma cruzada, pastor Aldezir, eu recebi a carta de uma menina, que eu até publiquei no livro, que essa menina disse que estava atravessando aquela praça naquela noite, só não sei se foi a noite que eu preguei ou se foi a outra noite, né? Que outra pessoa pregou lá. E ela disse que ia se suicidar, mas quando ela passou no meio da praça, os crentes estavam lá e ela aceitou Jesus. E quando ela mandou a carta para mim, que chegou nas minhas mãos, que eu publiquei lá no livro, ela disse, eu já estou num conjunto de jovens, fui acolhido na igreja, glória a Deus, aqui cantando. Quer dizer, estou aqui só de uma cruzada só, contando assim 2 milagres extraordinários, fruto que ficaram, né? Acho que naquela cruzada foram 40 e tantas pessoas batizadas com o Espírito Santo, 40 e tantas pessoas. Quer dizer, então, é um trabalho que a gente sempre teve, que sempre nos envolveu, né? E você sabe, Aldezir, quando eu estava na cruzada da UMADES, eu sonhei chegando na África com um grupo de pessoas. E eu pensei assim, eu não tenho condição de ir à África, Jesus. Nós estamos aqui com dificuldade de trabalhar no Ceará. Como é que algum dia eu vou trabalhar na África? Eu pensei comigo, né? Anos depois eu fui ser secretário de missão, quando eu cheguei na África pela primeira vez em 2012, então me lembrei daquele sonho que eu tinha tido chegando na África com um grupo de pessoas. Na verdade, eu fiz a primeira viagem, eu e o Pete, a quem eu mando um abraço, um grande missionário, e assim foi uma coisa especial, né? Deus, ele faz as coisas. Eu quero até lhe pedir permissão para abraçar aqui meu amigo jornalista Barros Alves conosco. Tá aí. Barros, ter você conosco. O que é que acontece? Na cruzada da UMADES, eu então tive esse tempo, assim, que eu entendi que nós precisávamos ter uma escola de teologia, porque lá onde a gente fazia teologia, mais de 50% dos alunos era da nossa igreja, da Assembleia de Deus. Eu digo, como é que nós temos nossos alunos em outra igreja, que os irmãos lá eram especiais, mas alguns costumes deles não eram nossos. Mas quando eu pensei numa escola, que nós, você diz aí que, na verdade, eu fiz, mas foi um grupo, nós nos juntamos, né? Você também fez parte dessa história. Nosso pensamento era fazer uma escola de obreiros, um seminário que ensinasse teologia, mas teologia para se atuar dentro do campo. Porque também eu vivi aquela realidade que muita gente, quando chega do seminário, vinha de São Paulo, não sei de onde, eles não conhecem a realidade da igreja, eles têm dificuldade de se adaptar à igreja. E alguns chegam com a cabeça desse tamanho, entendeu? Achando que são as pessoas que têm solução para tudo. E não é isso aí. Então, nós fundamos o seminário juntos, o SADEC, com o objetivo de preparar obreiros para a nossa igreja. Mas sabe, Aldezir, uma das coisas que eu me decepcionei é que eu vi que os alunos chegavam no seminário já perguntando o que é que faziam para pegar um diploma do MEC, reconhecido pelo MEC. A preocupação não era com a obra, a preocupação era com o currículo.
E eu disse que a nossa teologia não precisava do MEC. A teologia não precisa do MEC, não precisa da chancela do MEC, não precisa do seu carimbo, porque o seminário, a função dele não é preparar teólogos, é preparar obreiros que estejam devidamente qualificados para exercer o pastorado. Nós temos hoje mais de 500 campos pastorais, só igreja sede, só na nossa convenção. E, obviamente, se precisa de uma quantidade de obreiro grande, que vá substituindo a antiga geração que vai passando. E aquilo que os nossos pais fizeram, com heroísmo, com valentia, aquilo que os nossos pais fizeram, hoje, se exige um pouco mais, se exige um pouco mais de conhecimento. Os nossos pais estavam errados? Não. Para o tempo deles, eles foram suficientes, com a sua fé, com a sua vida de oração, com o seu apego a Deus. Olha, Aldeziro, eu tiro meu chapéu para esses pastores da Assembleia de Deus, a geração que passou. São homens inspiradores. Eu não sei se eu estou gastando todo o meu tempo, mas eu lhe digo. O tempo é seu, gaste o que você quiser. Eu lhe digo, eu estive lá no Ipu, como você deve ter estado lá várias vezes, fazendo cruzada, pregando, e eu vi o pastor Segundo, que ainda está vivo, graças a Deus. Sim. Eu vi o pastor Segundo dizer que chegou no Ipu com a família, não tinha crente, uma quantidadezinha, onde ele ia fazer um culto, o padre ia na frente, fazer zoada, levava o povo. Ele não conseguia fazer nem o culto no Ipu, e ele disse que todo dia ele entrava dentro do canavial e a mulher dele perguntava assim, onde é que você vai, marido? Ele dizia assim, eu vou tomar um banho no rio. Mas ele disse, não era não. Eu botava a minha cabeça dentro do meu joelho, no meio do canavial, e dizia assim, Jesus, porque já tinham botado alguns para correr de lá. Ele disse, daqui eu não saio só se for morto. Senhor, me ajude a plantar uma igreja nessa cidade, ajude minha família, me dê condição de sustentar minha família, porque daqui eu só saio morto. Mas eu não corro. E quando ele saiu do Ipu, ele deixou uma igreja com 70 crentes. Glória a Deus. Então, essa geração, nós devemos fazer isso aqui, ó. Amém. Reconhecer. Que eu vejo muita gente hoje querendo ser inteligente demais, entendeu? Gente que não sabe da história da igreja. Eu vejo muita gente aí que quer ser doutor, entendeu? Doutorzinho, não botou o pezinho na lama, aí quer desprezar a nossa história, os nossos heróis. Entendeu? Nosso ex-presidente, pastor João Bezerra, subiu a Guaraciaba do Norte sem ter nenhum crente, num carro cheio de estrumo com a família, num caminhão, em cima do caminhão, mas a família, cheia de estrumo. E lá na Guaraciaba do Norte, enterrou um filho, porque não tinha condição de comprar um remédio, porque trabalhava de pedreiro e de pastor. Enterrou numa caixa de maçã. Então, essas pessoas aí é que me inspiraram e me moveram e me movem até hoje com a história dessas pessoas. Então, quando nós fundamos o seminário, não foi não reconhecendo a história dessas pessoas, mas foi entendendo que a nova geração precisava de mais um pouco. Ficamos ali, no seminário, acho que por de 8, 9, 10 anos, mas você sabe que foi uma obra que se expandiu. Fizemos um curso para o interior, né? Que aí os grandes méritos vai para o professor Maia, que ajudou muito nessa questão do curso do interior, né? E depois nós nos irmanamos todos, e nós chegamos a ter, eu acho que quase 3 mil alunos no interior, né? Nesses cursos que a gente era semipresencial. A gente ia uma vez ou duas, dava aula, mas às vezes atravessando o Ceará todo, tínhamos aí aulas em Crateús, Novo Oriente, lugares bem distantes, né? Juazeiro do Norte, em todo canto esse curso ele andou, e foi uma bênção. E tínhamos, assim, umas boas turmas, no sábado, na semana de manhã e de noite. Depois, na cidade de funcionário, realmente fundei aí, e fui o primeiro diretor do seminário lá. Fiquei lá 4 anos como diretor. Também com a visão de expandir esse conhecimento, que era necessário. Também, ali, centenas de pessoas estudaram conosco. Porque eu acho que é necessário ter um preparo para o obreiro, né? É necessário ter um preparo para quem vai ser pastor. Ele precisa ter história, mas ele precisa também ter um preparo. E a casa de profeta sempre existiu. Então, minha vida correu mais ou menos por aí. O que eu posso dizer é que nesse inteirinho aí, eu lhe digo que eu fiz ciências sociais, e aí eu fiz sociologia, me dediquei mais à sociologia, né? Mas a gente tinha também ciência política e a gente tinha também antropologia.
Eu sempre tive um gosto, assim, sempre gostei de política, porque eu acho que é ali que se decide as coisas. Aí Deus me deu também um irmão na vida, que é o doutor Jaziel, né, que hoje eu não sei nem se eu posso dizer que sou irmão dele, né, como hoje é deputado federal, a mulher é deputada estadual, mas você, junto comigo, conhecemos Jaziel quando ele não era nem vereador. Começamos aí uma carreira, ainda hoje nós estamos juntos, né, é uma pessoa que eu admiro muito. Também posso dizer, pastor Aldezir, me ajudou muito, né, me ajudou muito ao longo da minha história. Devo muito ao doutor Jaziel, uma pessoa humana, extremamente humana, uma pessoa extremamente, assim, dedicada às pessoas, e a gente caminha junto, né? Eu acho que passou muito por essa questão. Aí a outra coisa que, de certo modo, me prendeu na vida foi a questão do pastorado. Eu tinha vontade, Aldezir, de ter começado a pastorear ainda jovem, mas eu vim do interior sem parentes, sem amigos, você sabe como são as coisas. Né? Embora a gente trabalhasse muito na igreja, mas leva um tempo para que as pessoas conheçam você, reconheçam o seu trabalho, e a gente precisa ter paciência. Eu fui dirigir a primeira igreja com 40 anos, mas eu lhe digo, eu cheguei em Fortaleza com 18 anos, se com 20 anos de idade tivesse me enviado para cima de uma pedra, no interior do Ceará, em qualquer lugar, eu teria ido, porque o meu chamado, o que era prioridade para mim, era isso. Eu lhe digo que dentro da universidade, eu fiquei 7 anos na Universidade Federal do Ceará, eu vi carreira de professor, que era uma coisa assim, tranquila, excelente, vi outras coisas, mas eu não entendi. Isso aí não é para mim, entendeu? O meu chamado é outro, meu negócio é ganhar alma, meu negócio é estar trabalhando com os crentes. E aí eu dirigi a congregação no Parque Buenos Aires, pastor Antônio José Azevedo Pereira, que me colocou lá. Para mim foi assim uma experiência extraordinária, pastorear. Ainda hoje, muitos irmãos ainda ali, amigos. Foi uma coisa muito boa. Depois fiquei 3 anos na Maraponga, também uma experiência muito boa. E estou há quase 7 anos aqui em Beberibe, né? Aguardando aí o que é que Deus vai fazer. E o que tem mais na minha vida é esse envolvimento com a Secretaria de Missão. Eu queria lhe dizer, Aldezir, que assim, a missão eu sempre estive envolvido com missão local. Na época do Zé Alberto Paiva, que também é uma pessoa que eu admirei muito, né? Eu trabalhei num grupo chamado Alfa de Missão. Não sei se você se lembra. Não. Tinha uma convizinha que saía evangelizando em Fortaleza, divulgando a missão. Então, eu trabalhei. Primeira vez que eu ouvi falar de missão, porque eu vim do interior, matuto, né? Sem conhecer as coisas. Pouca coisa chegava para nós ali no interior, mesmo da igreja. Então, a primeira vez que eu ouvi falar de missão foi o pastor de Paulo Ribeiro, em 1987. Eu estava lá na congregação do Padre Andrade, ali 87, 86, 87. E o pastor de Paulo estava lá falando sobre missão, como iria implantar o exército ceifeiro da última hora. Mas, a partir daquele momento, Aldezir, eu me senti assim, desafiado em conhecer mais. Então, eu comecei a ler sobre missão, ainda hoje leio, né? E hoje eu lhe digo que 80% da minha leitura está nessa área de missão e de biografia de pastor, pioneiro da Assembleia de Deus, e biografia de missionário. 80% da minha leitura está nessa área. Então, eu comecei a me dedicar. E eu digo assim, quando Deus chama você precisa estar pronto. Quando o pastor, no dia 2 de janeiro de 2012, eu assumi a Semadec, quando o cargo da Semadec ficou vago, eu já tinha uma amizade com o pastor Paixão, que era o secretário, com os pastores ali, mas, assim, eu não pedi a ninguém que me indicasse, não conversei com ninguém, não é? E também, eu digo, eu senti que eu me indicar. Você sente, né? Não é? Você sente? Sim. Eu senti que eu me indicar. Pelas conversas, como as coisas estavam andando, eu vi surgir outro nome, mas eu digo que eles vão terminar me indicando. Mas eu não conversei com ninguém, a não ser com o pastor Alex, meu amigo de muitas datas, pastor aí na cidade do Aquiraz, um grande amigo, a quem eu mando um abraço. Né? Somos companheiros, é outro irmão que a vida me deu. E eu conversei com ele, mas na seguinte coisa, pastor Alex, um conselho que você me dá, porque, pastor Aldezir, uma coisa que a gente deve aprender é ter amigos que possam nos aconselhar nas horas difíceis, nas horas de decisão. Né? Tem muita gente que não tem amigo. Você precisa ter amigo. Você precisa ter alguém com quem você compartilha
Às vezes a gente fala com um amigo, às vezes até sem muita pretensão, mas a conversa evolui, uma coisa que ele diz nos ajuda a tomar uma decisão, né? Isso. A tomar uma decisão, né? Então, eu acho que você tem que ter amigo, pessoas que você possa ouvir. E o pastor Alex, quer dizer, ele sempre foi uma pessoa muito ética, então ele me disse assim, pastor Valdo, eu lhe aconselho o seguinte, não converse com ninguém. Não converse com ninguém esse assunto. Há poucas pessoas que você pode conversar esse assunto, que de repente vaza, aguarde aí, se for a vontade de Deus, mais ou menos o que ele me disse, né? E eu achei aquilo muito interessante, eu já estava pensando muito assim, mas ele me fortaleceu com a palavra dele, então não comecei mais com ninguém, entendeu? Quando o pastor João Bezerra me convida para assumir a Semadeca, eu disse a ele, pastor, eu preciso de 3 dias para conversar com minha família, para orar, eu sabia das dificuldades, né? E também coloquei uma prova de Deus, se fosse de Deus ele ia esperar, eu sei que tinha muita gente querendo, mas não dizer sim, não. Pastor Aldezir, eu não quero cargo nenhum, função nenhuma, coisa nenhuma que Deus não queira para mim. Uma coisa que eu sei que Deus não me quer, ou que eu tenha dúvida que foi eu que fosse a barra, não quero, meu irmão. Não quero. De maneira nenhuma. Geralmente as coisas Deus fala com a gente antes, Deus revela, porque se você for para um lugar onde você não tem certeza que Deus lhe colocou, como é que vai ser nos dias maus? É verdade. Como é que vai ser? No dia que você não tem amigo que possa lá ajudar, você sabe que na igreja, na missão mesmo onde eu estou, tem dias tão terríveis, né? Decisão tão difícil, problemas sérios para a gente resolver. Às vezes eu vivi isso, sabe onde foi que eu aprendi a me acostumar com a providência divina? Foi na Cruzada da Almadés. Você sabe que na Cruzada da Almadés a gente fazia às vezes uma despesa alta, porque a gente, como eu digo, só criança, às vezes a gente levava 2.000 presentes para criança, chegamos a levar. A média era 800, chegamos a levar 2.000. Médico, aí tinha que comprar remédio, porque não adianta levar médico para o interior sem levar remédio. Aí, dentista, tinha que comprar aquele material do dentista. Aí o material, cabeleireiro era mais fácil, né? Mas tinha também aquele monte de coisa. Depois a gente dava muitas cestas básicas, em alguns lugares nós demos muita. Às vezes ajudava a dar uma bicicleta a um pastor que não tinha, às vezes ajudava a construir uma igreja. Fizemos isso em vários lugares, não é? Então, às vezes envolvia, sem dizer que nós andávamos com 150 jovens, 140 jovens, era 2 ônibus alugados, um caminhão, às vezes 2 Topic. Então, envolvia muita coisa. E às vezes, quando a gente voltava, ficava muitas contas a pagar. Chegou muitas vezes naquele tempo, eu me lembro ainda desse episódio, nós chegamos numa viagem, nós tínhamos R$800 para pagar, nós tínhamos dado um cheque, e nós sempre pagávamos tudo em dia, mas naquele dia não tinha nem um centavo, entendeu? Não tinha nada. Aí eu digo, meu Jesus, como é que nós vamos pagar essa conta hoje? Não podia voltar o cheque. Antes do fim do dia, alguém chega e diz, olha, está aqui uma oferta para ajudar aí nesse trabalho. Tinha R$800. Glória a Deus. Então, eu comecei a aprender a viver com a providência de Deus, entendeu? Com o milagre de Deus. E eu quero aqui cumprimentar o meu amigo Helder, que está conosco também, da Araçaraba. O Helder está aí. O Leão disse também, eu, o Léo também, o neto do pastor Pedro Cavalcante também. Abraçar esse pessoal aí da Cruzada da Almadés que nos acompanharam. E eu lhe digo, pastor Aldezir, foi um tempo tão bom. Eu que vim do interior, um menino sem conhecer ninguém aqui na capital, Deus foi tão generoso comigo. Aproveito aqui para, falando no Léo, homenagear aqui o pastor Pedro Cavalcante. Pedro Cavalcante Falcão. Andei o Ceará com ele todo. Nós da Cruzada da Almadés tínhamos nele um amigo. Muito foi bem, com a irmã Lelanda para diversas cruzadas, para as praças. Muito aqui bem lembrado. Muito bom. Muito bem lembrado. Ali, um bocado de jovem no interior, chegava o nosso pastor, orava por a gente, orava na praça. Então, o pastor Pedrinho foi essa pessoa muito sensível com esse trabalho aí da Cruzada da Almadés. E assim também, ali eu ganhei tantos irmãos, né? Família grande, né? Foi o Neemias e a Patrícia, 2 pessoas. Neemias, Falcão. Gente de Deus, gente de Deus, gente de Deus, que fica para a vida toda, né? Gente assim que me ajudou demais, né? Me ajudou demais. Glória a Deus. Então, eu vi aí um grande milagre. Aldezir, nós fizemos a primeira cruzada no interior em caridade. O som era emprestado. No ônibus que nós fomos, o mesmo ônibus levava som, gente, um ônibus do tempo que Noé fez a arca. O som nós alugamos de um camarada que fazia forró, que trabalhava na guarda, mas nós não tínhamos dinheiro, eu falei com ele, meu amigo,
ele fazia forró, era sanfoneiro, eu aluguei o som dele para a gente poder fazer a cruzada. Então, não tínhamos praticamente nada. Quando nós saímos da cruzada, né, depois, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos equipamento comprado em Miami, é mole? Deus é bom, rapaz, Deus é bom. Nós gravamos um CD ao vivo no me lembro. São José, em Fortaleza. Depois nós fizemos um jantar de promoção numa pizzaria muito famosa que tinha na Bezerra de Menezes. As mesas lotaram tudo, nós não ficamos com uma vaga, com uma mesa para vender. Né? Então, essas coisas assim extraordinárias que Deus faz, que empolga a gente. Lembrar lá no começo, que nós começamos sem nada, aquela primeira oração que eu comecei sozinho, as batalhas que nós enfrentamos, né? Mas tudo tem preço. Cansamos de chegar do interior, Desílio, 4 da manhã, e a gente carregava caixa no ombro e material do caminhão, palanque, não sei o quê, até 9 horas da manhã, 10 horas no outro dia, entendeu? Eu me lembro do dia que eu estava descarregando o caminhão e a caixa escorregou, bateu na minha cara, cortou meu rosto aqui e quebrou meu óculos. E eu não tinha dinheiro para consertar o óculos. Eu digo, mas Jesus, cão, quebrou meu óculos. Pastor Walter, parece que também está conosco a Priscila do Paraguai ali, rapaz. Está até me cobrando o camarão que eu prometi para ela quando ela veio aqui, que eu estava andando com ela e levei para comer o camarão e não tinha o camarão, ela está me cobrando agora aí, ó, pastor. Muito bem, mas ela deve vir com o esposo depois daqui, a gente vai comer esse camarão. Se Deus quiser. Pois é, então mais ou menos por aí, né? Então, quando eu chego na Semadec, a gente já tinha toda essa ligação com essa questão de evangelização, com essa questão de missão. Mas eu lhe digo, para mim foi talvez o maior desafio da minha vida e a Semadec, porque eu sabia naquele tempo que o que é que a Semadec estava passando por um período de mudança. A igreja de Fortaleza estava naquele período de adaptação junto com a convenção, né? Havia, nossos pais estavam morrendo, havia muita mudança. Então, eu chego ali sabendo que teríamos um desafio muito grande, né? Teria que aprender muita coisa. E eu digo que esse tempo aí foi um tempo muito bom de aprendizado, entendeu? Hoje eu tenho o privilégio de conviver com esse pessoal aí, entendeu? O pastor Jailton, né? Um homem aí com mais de 20 anos de campo, foi com a família para o Paraguai e, assim, plantou um trabalho, se dedicou ao trabalho. E eu queria falar um pouquinho sobre essa questão de missão, Aldezir, dizendo que eu ainda lamento muito que muita gente vê missão de maneira equivocada na nossa igreja. Muita gente quer que o missionário seja um pobrezinho que mal tem o que comer. Há essa visão em muita gente na nossa igreja, muita liderança, entendeu? Eu vejo pastores, às vezes, falando porque o missionário tem um carro melhor. Olha, pastor Aldezir, nós os pastores não somos abençoados. Terá algum pastor nosso na Assembleia de Deus, né? De igreja média para frente, que possa reclamar de nada? Nós somos tratados como príncipe, meu irmão. Com certeza, com certeza. Entendeu? A condição que nós temos de hoje, pouca gente no Brasil tem. Nós, os pastores, somos pessoas abençoadas pela igreja. Os irmãos dão para nós comer o que eles não comem, para nós vestir o que eles não vestem. Nós temos o transporte que eles não têm. Ao contrário do primeiro pastor do Brasil, o primeiro pastor brasileiro foi consagrado no Brasil, me parece que em 1865. Foi o pastor ex-padre, acho que Manuel da Conceição, se não me engano, ex-padre. Se fala desse pastor andando ali pelas regiões de Brotas, em São Paulo, todo rasgado, parecendo um mendigo, evangelizando, mas nem roupa ele tinha para vestir, Aldezir. As pessoas encontravam ele na estrada, achavam que ele era um mendigo, mas ele era um pastor, um homem de Deus, pregando o evangelho, deixou um legado, o primeiro pastor consagrado em território brasileiro, genuinamente brasileiro, não pastor de missão que veio da Europa, ou pastor que veio da Europa, porque é preciso entender essa história do Brasil. Nós tivemos aí, por exemplo, nós chegamos a ter mais de 300 mil imigrantes de língua alemã no Brasil, mais da metade deles eram evangélicos, protestantes. Por isso que a Constituição de 1824
cedia para ter o culto evangélico, mesmo frisando que a Igreja Católica continuava sendo a igreja oficial, mas podia-se ter o culto evangélico. Por que que eles fizeram isso? Porque já tinha só de língua alemã mais de 300 mil imigrantes e mais da metade deles eram protestantes, eles precisavam de culto. Então havia pastores, mas pastores para trabalhar com imigrantes e pastores de fora, não brasileiros. O primeiro pastor brasileiro é ele. Então nós somos hoje muito privilegiados. Eu fui a uma convenção no Espírito Santo em Vitória, da Assembleia de Deus, tinha para mais de 30 mil pastores. Todo mundo foi de avião, todo mundo ficou hospedado em bons hotéis, todo mundo muito bem, entendeu? Então nós somos privilegiados. Agora, nós não queremos que o missionário que está no campo também goze desse privilégio que a igreja pode dar. Algumas pessoas querem mandar missionário para o fim do mundo e sustentar com migalha, Aldezir. Eu tenho discutido com pessoas que querem sustentar um missionário, muitas vezes um cidadão aí chegou a dizer que o missionário era para ter 30 palitos de fósforo na casa dele, para cada dia usar um. Quer dizer, isso é um absurdo, isso é uma falta de vergonha. Ora, se nós aqui temos em abundância, nossos missionários precisam ter um pouco do que a gente tem, senão nós somos pecadores desgraçados. Concordo, pastor. Então, esse eu acho que é um dos maiores desafios da missão. É as pessoas entenderem que missão não é uma coisa que eu posso fazer ou não, se eu quiser. Missão é mandamento, meu irmão. Tem que obedecer a Jesus, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Tem que botar o pé na estrada. A igreja tem que tirar um dinheiro do orçamento dela para a missão. E não pode ser uma esmola. Missão não precisa de esmola. Missão precisa de fidelidade da igreja, de compromisso. E quero lhe dizer, quando eu cheguei da África em 2012, a primeira coisa que eu fiz foi um texto em homenagem ao missionário. Porque nós somos missionários, estão aí no campo desde 1974, são verdadeiros heróis. Eles construíram muita coisa, mas construíram com muito sacrifício. Eu posso contar aqui um testemunho do pastor Jair, por exemplo, precisa estar conosco, porque é público. Já vi a filha dele contando, eu acho que ele me falou uma vez. Jair chegou no Paraguai, chegou a dormir no chão com a família, porque não tinha onde dormir, no frio do Paraguai, entendeu? Passando de 0 grau. Para ele construir o primeiro templo, o que é que ele diz para a família? Olha, esse mês nós vamos comer só ovo e arroz para economizar um dinheirinho, para começar a comprar o material, para construir a igreja. E a filha dele disse para nós, conversando conosco nas nossas lives missionárias, que o ovo se acabava antes do fim do mês, eles ficavam comendo só arroz e orando para chegar ao fim do mês. Aí hoje o missionário vê um missionário 20 anos depois, 22 anos depois, entendeu? Que não tem essas coisas, que tem uma casinha para morar, um carrinho para andar, e o cara diz, o missionário está muito bem. O cara chega a dizer isso para mim, meu irmão. Quer dizer, é muita falta de visão, de percepção das coisas, é muita falta de leitura da Bíblia, é muita falta de conversão, né? É umas pessoas que querem o céu para eles e o inferno para os outros. Missionário é para ser tratado pela igreja com o maior cuidado, entendeu? Eu fui a um seminário chamado Cuidado Integral do Missionário, aí você vai ver o quanto o missionário precisa. Eu já participei de um aniversário da filha do missionário de 18 anos na África, só tinha eu, o pai dela, a mãe dela, um africano de mais de 50 anos e o Pete. E o que a gente comeu foi um biscoito que ela fez. Entendeu? Agora, eu penso que é um aniversário de uma criança, de um adolescente, de uma jovem, sem ter o tio, sem ter a avó, sem ter o primo, sem ter ninguém por perto. Os amiguinhos, né? Sem ter ninguém. Entendeu? Então, muitas vezes, o missionário, ele com a sua família, passa por todas essas questões. Missionário nosso na África, às vezes o filho ou a filha é o único branco na sala de aula. Entendeu? Na África Negra. Pastor Walter, deixa eu aqui interromper o senhor só para fazer uma pergunta dentro dessa questão de missões. É que às vezes se questiona, em termos de SEMADEC, essa visão transcultural, né? Eu já ouvi. Eu acho que o senhor também já recebeu alguma reclamação desse tipo. Por que a SEMADEC não faz missão local, né? Missão regional, no interior, embora eu já tenha visto que já está começando a haver algumas ações desse tipo. Mas a gente sabe que a visão da SEMADEC é transcultural, né? Então nos fale aí a razão disso, dessa visão, desse foco,
do transculturismo quanto à SEMADEC? Olha, a SEMADEC ela foi criada com essa visão transcultural. Você sabe que essa palavra transcultural é a partir do Congresso de Lausanne, de 74, que ela ganha dimensão entre nós, né? Então, a SEMADEC também é criada em 74 com essa visão de trabalhar com os missionários transculturais, de outras culturas. Pode até ser no Brasil, mas é com índio, com cigano, né? Como nós trabalhamos no Brasil. Mas a visão é a visão transcultural. Por quê? Porque aqui no Ceará, a evangelização do Ceará está a cargo da convenção e das igrejas. Eu, como pastor aqui no Beberibe, tenho toda a condição de cuidar aqui do meu campo, dos lugares, e apoiar mais algum trabalho, como nós apoiamos. E assim os pastores apoiam. Agora, foi criada essa questão transcultural porque realmente era necessário que tivesse uma secretaria trabalhando só com isso. Porque o recurso que vai para a missão transcultural, você sabe, ele é específico. Foi criado um culto de missão, nesse culto é tirada uma oferta. Alguns irmãos têm um carnezinho missionário que eles ofertam. Então, aquela oferta para a missão é o sustento transcultural. Agora, aqui no Ceará, nós, os pastores, nós temos os dízimos dos crentes e as ofertas para sustentar o trabalho no Ceará. Agora, não é justo, pastor Adesílio, nós pegarmos o orçamento da missão transcultural, que se nós formos fazer, não é, uma estatística, talvez não chegue a 1 nem 2% do orçamento das nossas igrejas, não chega a 1 nem 2%. Então, nós devemos tirar o chapéu para o pastor Emiliano, que quando ele era pastor em Fortaleza, ele tirava 8% do orçamento para a missão transcultural. Mas hoje, não chega a 2%. Pode fazer a conta, que não chega a 2%. Certo? Se nós pegarmos aí, não chega a 2% o nosso orçamento. Aí nós pegamos esse orçamento, que já é bem curtinho, para fazer a missão transcultural, que Jesus disse que era para fazer tanto como, prioridade, e nós ainda pegar esse dinheiro e investir no Ceará. Quer dizer, isso é um desvio de finalidade desse dinheiro. Isso é uma falta de missão. Agora, isso não impede a secretaria, pastor Adesílio, de atuar junto ao interior. E nós estamos atuando. Nós criamos aí o Sinsertão, que já esteve em vários interiores. Inclusive, nós tivemos agora, depois do Icó, numa cidade chamada Baixio, no interiorzinho lá que não tinha igreja. Ficamos com a equipe lá, acho que mais de 6 meses, em cooperação com a igreja. Eu estou terminando de pagar agora o resto das despesas, das passagens, das coisas, eu digo eu a SEMADEC. Mas ficamos ali com um grupo de jovens que nós selecionamos, e esses jovens ali começaram do zero, ganharam alma para Jesus. Eu estive lá umas 4 vezes. O pastor Apolo, a quem eu mando um abraço, um pastor de visão, começamos ali, ajudamos a construir o templo. Vai ter agora a inauguração do templo. E há 1 ano e meio atrás não tinha nada. A SEMADEC foi lá e plantou uma igreja. Então, nós estamos fazendo. Também nós criamos o SIM para jovem, que nós já vamos agora para a 10ª edição. Né? Nós já tivemos aí em centenas de comunidades no Ceará ganhando alma, fortalecendo igreja, levando visão para a igreja. Esses jovens são distribuídos a cada SIM em 30, 40 localidades, em 24 localidades. Tem o SIM dos jovens e o SIM dos adolescentes, que vai agora para a 5ª edição, que também é uma bênção. Então, nós estamos fazendo ações. Agora, a nossa prioridade é a transcultural, a missão transcultural, porque essa é uma tarefa inacabada, Adesílio. Basta dizer que só entre os povos tribais do mundo morrem todos os dias 7 mil pessoas que não conhecem Jesus. Como é que a igreja pode ignorar isso, pastor Adesílio? As igrejas estão se acotovelando nas grandes metrópoles. E como é que nós vamos ignorar que todos os dias morrem 7 mil pessoas entre os povos tribais sem conhecer Jesus? Nós temos aí várias necessidades extremas do campo missionário. Então, a igreja precisa olhar para isso. Né? Nós temos aí, me parece que só entre os povos tribais, 2 mil povos que não conhecem Jesus, mas são mais de 6 mil povos ainda sem conhecer Jesus. O que é uma cidade sem Jesus? O que é um país sem Jesus? Um povo sem Jesus? Temos desafio que só mesmo Jesus. Eu estive num lugar onde se trabalha com a faixa de Gaza, por exemplo, no Oriente Médio, e lá na faixa de Gaza, no Oriente Médio, faz 15 anos que mataram o último pastor missionário.
Desde lá não se consegue instalar nenhum pastor, nenhum missionário ali na faixa de Gaza. E eles evangelizam, eles têm um centro em Israel, que eles evangelizam a partir desse centro, onde eles preparam e pelas redes sociais eles evangelizam, ganham as pessoas, mas eles vivem sob ameaça de morte. Os missionários, suas famílias, eles vivem lá quase escondidos trabalhando. Então a igreja não pode ignorar isso. As necessidades transculturais, elas são enormes, desafiadoras e elas são prioridades para Deus. Nós trabalhamos hoje com com quase 500 crianças na Guiné-Bissau. Quando nós começamos, Guiné-Bissau era a segunda nação mais pobre do mundo. Quando eu cheguei na secretaria em 2012, nós já tínhamos trabalho em Guiné-Bissau, através do nosso pastor Eliakim, primeiro pastor que foi para a África, quem nós mandamos um abraço, enviaram missionário para lá, o Marquinhos, a família, pastor Paixão, já, junto com o pastor Paixão, nós tínhamos aí esse pessoal, que tinha ali já o trabalho, mas não trabalhava ainda com nenhuma criança no sentido de assistência. Hoje, nós assistimos a quase 500 crianças. Nós já temos lá 6 escolas, 6 construídos, 6 prédios construídos. Aliás, 6 não, 3 prédios construídos. Mas já temos terreno nessas escolas do lado para fazer prédio. Nós temos 14 obreiros trabalhando, já crente, jovem crente ensinando, que não tinha. E essas crianças todo dia comem com parceria que nós temos. Mas nós chegamos o tempo que não tinha parceria, nós pedimos aqui no Ceará para as igrejas, cada igreja dar um saco de arroz, que é mais ou menos o correspondente a R$100, para poder a gente ter essas crianças. Porque alguns desses meninos só comem na nossa escola, não tem o que comer, não tinham o que comer. Eu estive na escola uma vez e observei que tinha uma sala de 20 meninos, tinha uns 4 comendo. E eu perguntei ao Marquinhos, por que esses outros não têm nada para comer? Não estão comendo nada? Ele disse, porque não tem. Esse aí o pai tem condição de comprar um bico de pão, que é o que eles estavam comendo. Uma coisinha tão simples. Então eles estão se alimentando. Mas os outros não têm nada para comer. Então nós estamos ali dando assistência a essas crianças. São filhos de muçulmanos que estão ouvindo o evangelho, porque é interessante entender. Temos projeto de futebol no Senegal, temos em outros lugares do mundo, projeto extraordinário que a igreja, os missionários da igreja de Fortaleza, os missionários do interior, estão juntos aí trabalhando. Então nós temos que entender, Aldezir, que nós não podemos agora dar prioridade aqui ao Ceará. Não é justo, não é bíblico, não é razoável tirar o pouco que tem na missão transcultural para fazer um trabalho que é nosso. Mas é um trabalho que é nosso, porque nossos pastores vivem muito bem. Eu também sou pastor. E eu sou pastor de uma igreja média, uma pequena. Eu sou pastor de uma igreja grande. E estou muito satisfeito, graças a Deus, em 7 anos. Mas lhe digo que eu vivo como um príncipe. Ora, 90% das pessoas não têm condição ou mais de viver como vive um pastor. Como é que nós, os pastores, vamos ignorar a necessidade do campo missionário? Como é que alguém que tem tanto, outros querem fazer missão, sabe para quê? Para ter um estandarte, para dizer que faz missão, que a igreja é completa. Mas faz assim, ó, contando que manda para a missão na ponta do dedo, entendeu? Alguns querem prender o missionário, que o missionário seja quase um dirigente de congregação, ou que o missionário seja alguém que depende daqui para tudo. Não. O missionário tem que ter liberdade, como eu tenho no Beberibe, como pastor, que a minha convenção me dá. Ora, se a minha convenção me dá liberdade, para mim que trabalho no interior do Ceará, como é que alguém que trabalha na África, no Paraguai, no Uruguai, trabalha na Índia, não vai ter liberdade de trabalhar, Brasil? Isso também, de certo modo, não é razoável. Quem tem entendimento não vai ver isso como razoável. Então, hoje eu lhe digo, essas são minhas lutas principais, são as bandeiras que eu defendo. Eu sei que, às vezes, a gente fica até impopular para muita gente, né? Porque a gente defende essa bandeira, tem que, muitas vezes, enfrentar as pessoas. Um pastor queria enviar um missionário. Diz aí quanto ele queria investir por mês num missionário fora do Brasil. R$300. R$400. Eu disse a ele que com R$400 ele não mantinha um missionário nem na Calcaia ou no Eusébio, vizinho a Fortaleza. Imagina, lá do outro lado do mundo. E uma igreja melhor do que a minha ele tem. Uma igreja melhor no sentido de ser maior, porque a minha igreja não tem igreja melhor do que ela. No sentido de ter um orçamento maior. Não é melhor, me desculpe a palavra. Uma igreja tem um orçamento maior do que a minha, tem melhores condições do que a que eu sou pastor. Aí o camarada vem querer investir R$400 para ter um missionário fora. Quer dizer, é uma visão míope, meu irmão. Missão e obediência. Ainda que o que a gente mande para a missão, ninguém nunca vai ver de volta, nem é para receber mais, não.
que alguns dizem assim, eu vou fazer missão, porque quando a gente faz missão, a igreja cresce. Essa não é a motivação. A motivação para fazer missão é, primeiro, amor a Deus, obediência à palavra e amor aos perdidos que vivem sem Deus, sem paz, sem salvação. A motivação não pode ser que vai me dar resultado. Resultado para mim, para a igreja que eu sou pastor. A motivação tem que ser amor a Deus, obediência à sua palavra, a missão e também os perdidos, os milhões que vivem sem Deus. Eu vi o pastor Eliakim contar uma vez um testemunho dele, um testemunho belíssimo. O pastor Eliakim é um desses pastores que tem uma larga experiência no campo missionário, né? Nosso primeiro missionário na África. Eu vi o pastor Eliakim contar que esteve na África em um lugar onde a pessoa pediu para ele ficar, mas infelizmente não podia, porque não tinha gente. E ele disse, se nós pegar um carro e sair 40 quilômetros nesse sentido ou naquele sentido, nós não vamos encontrar nenhum cristão, nenhum pastor. E, olha, Aldezir, eu li sobre a missão na África do Sul. Roberto Mufá foi o primeiro missionário dos tempos modernos mandado para a África do Sul. Ele vem para a Inglaterra divulgar a missão e ele diz na Inglaterra, todos os dias eu vejo o sol sair, vendo a fumaça de 1000 aldeias onde Cristo não é conhecido. É o que diz Roberto Mufá. Livingstone, que se tornou seu genro, estava querendo ser missionário na China, mas ouvindo essas palavras, ele foi para a África. Desafiado por essas palavras. Todos os dias eu vejo o sol nascer sobre a fumaça de 1000 aldeias onde Cristo não é conhecido. Em 2012, eu estive andando pela ilha, uma das 10 ilhas do Cabo Verde. Fizemos assim uma dança por toda a ilha. Então eu passava por quase uma cidade, não mais uma aldeia. E eu perguntei, qual é a igreja aqui que tem aqui? Alguma igreja presbiteriana, batista, qualquer igreja, assembleia? Não, aqui não tem igreja. Aqui não tem um missionário? Tem não. Nós passávamos. Aqui, nessa comunidade, também não. No outro, também não. Aí eu me lembrei, 200 anos depois, eu posso dizer, como diz o Roberto Mufá, voltando da África, ainda vejo a fumaça de 1000 aldeias onde Cristo não é conhecido. Isso deve ser para nós não só um desafio, mas deve ser uma demonstração de que nós temos uma dívida com a causa missionária. Aqui em solo brasileiro está enterrado muitos missionários extraordinários, jovens. Por exemplo, o fundador da igreja presbiteriana, que é o Simonton, ele era um jovem promissor nos Estados Unidos. Lhe ofereceram tudo para ele não vir para o Brasil, nas universidades, lugar de destaque, dizendo, o que é que você vai fazer naquela terra de ninguém, cheia de febre amarela? O que é que você vai fazer lá? Era um jovem promissor, mas ele tinha um chamado, ele veio contra a vontade da família, dos amigos, de todos, veio cumprir o seu chamado. Chegou aqui em 1859. Chegou aqui em 59. Aqui o ministério dele só durou 7 anos. Morreu de febre amarela. Está aí nosso amigo Barro Alves confirmando aí todo o nome dele, não é? Abel Green Simon. Morreu com 7 anos de trabalho. Mas antes dele, a esposa morreu. A filhinha dele ficou órfã aqui no Brasil de pai e mãe. Então, a obra missionária que espalhou o evangelho nessa nação teve um preço alto. Nós temos uma dívida com a obra missionária. Nós não podemos fechar os olhos nem virar as costas. Sem contar dos muitos missionários assembleanos. Por exemplo, eu gosto muito da biografia do Nelis Nelson, que foi pastor na igreja de Belém. Nelis Nelson espalhou o evangelho, esteve aqui no Ceará algumas vezes, na igreja, dando reforço para os obreiros. Mas na biografia do Nelis Nelson, ele passava tanta fome, Aldezir, que ele tomava café, porque ele aprendeu que o café traz energia para a pessoa. Então, como ele não tinha como comer outra coisa, ele tomava café para ter energia, para andar, para evangelizar. Então, nós fomos, de certo modo, colocados ou crescemos sobre o fundamento de homens de Deus que passaram um sacrifício grande, uma obra missionária. Eu li ali, tanto eu li... Pastor Walter, só um instantinho, nós estamos já com o nosso tempo estourando, mas o senhor ainda pode falar, se ainda tem uns 3 ou 4 minutos. Eu queria só perguntar uma coisa ao senhor, pastor. Que tal a gente repetir isso sábado que vem? Está faltando 27 segundos. Muito bem, então sábado que vem.